Meu nome é Iago. Tenho 33 anos e moro sozinho em um pequeno apartamento em Santa Catarina. Trabalho como veterinário em uma clínica particular e até pouco tempo atrás eu achava que levava uma vida comum. Trabalho, academia, séries à noite e nos fins de semana algumas saídas com amigos. Tudo começou a mudar no dia em que conheci o Arthur. Ele era médico em um grande hospital da cidade. Nós nos conhecemos em um jantar de um amigo em comum, o Renato, meu colega de trabalho. Lembro que naquela noite, Arthur chegou um pouco atrasado, mas foi como se o ambiente inteiro tivesse se ajustado à presença dele. Ele falava com calma, um sorriso discreto e tinha aquele tipo de olhar que parece observar tudo e todos, mas sem se comprometer com nada. No começo achei charme, hoje não sei mais o que foi. Arthur era bonito, inteligente e envolvente. Tinha um jeito de se expressar que fazia tudo soar importante, como se cada conversa fosse uma revelação. Falava de viagens, de filosofia, de arte e, com o tempo, de mim. Dizia coisas como: "Você é diferente, Iago. Com você sinto paz." Eu ri quando ouvi isso pela primeira vez, mas acabei acreditando. 2 semanas depois, estávamos saindo quase todos os dias. 1 mês depois, já dormíamos juntos. No início ele parecia perfeito, atencioso, culto, sempre com palavras gentis. Mas havia algo, um detalhe pequeno, quase imperceptível, que me incomodava. Ele nunca me tocava primeiro. Podíamos passar o dia inteiro juntos, assistindo a um filme, caminhando, cozinhando, e o toque nunca vinha dele. Eu o abraçava, ele retribuía, mas sem calor. Eu beijava, e ele respondia, mas sem emoção. Era como beijar uma fotografia. Pensei que talvez fosse o jeito dele, talvez um traço de timidez. Mas uma noite resolvi testar. Ficamos o dia inteiro juntos em casa. Fiz jantar, abrimos vinho, conversamos. Eu decidi não me aproximar, não iniciar nenhum toque, nenhum carinho. Ele passou o dia inteiro sem sequer me encostar. Dormimos lado a lado, com um espaço enorme entre nós na cama. No dia seguinte, ele acordou sorridente, como se nada tivesse acontecido, e me disse que me amava. Aquilo me confundiu. "Eu te amo", dito com tanta naturalidade, mas um corpo que parecia evitar o meu. Lembrei de um vídeo que eu tinha visto em uma rede social, onde o perito explicava que o toque é uma manifestação inconsciente do afeto, que quando amamos alguém, queremos estar perto mesmo sem perceber. Arthur não era assim, e eu comecei a reparar em outros detalhes. Certa vez, durante uma viagem de carro até São Paulo, passei muito mal. Uma tontura súbita e enjoo. Pedi para ele parar o carro, mas ele se irritou. Disse que eu sempre estragava tudo, que não podia controlar nem o próprio estômago. Quando finalmente parou, eu vomitei no acostamento, tremendo, e ele só observou de longe, encostado na porta do carro, impaciente. Depois, ao chegarmos, eu ainda estava mal e precisei ir à farmácia sozinho. Ele ficou no hotel alegando cansaço. Na época, tentei justificar. Ele é prático, não sabe lidar com doentes. Mas lá no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Era frieza. Com o passar dos meses, percebi que o humor dele mudava de forma abrupta. Em um dia, ele me enchia de mensagens carinhosas, dizendo que planejava nosso futuro, que queria se casar. No outro, ficava distante, seco, às vezes irritado por motivos pequenos. Eu nunca sabia quem eu ia encontrar quando estava com ele. Era como se houvesse 2 pessoas dentro dele, uma que me amava e outra que me desprezava. Certa noite, estávamos em um restaurante e o garçom se confundiu no pedido. Arthur perdeu o controle. Chamou o homem de incompetente, levantou a voz e ameaçou sair sem pagar. Fiquei constrangido e tentei acalmá-lo, mas ele só me olhou com aquele mesmo sorriso que me atraiu no início, agora frio, cortante. "Não suporta ver alguém se impondo, né, Iago?" ele disse, e voltou a comer como se nada tivesse acontecido. O garçom ficou pálido e eu, sem saber o que dizer, pedi desculpas por ele. No caminho de volta, Arthur dirigia em silêncio. Quando tentei falar sobre o ocorrido, ele acelerou o carro. Muito. O velocímetro passava de 160 por hora. Eu pedi para ele diminuir, mas ele riu, dizendo: "Relaxa, eu sei o que estou fazendo." Aquela noite foi a primeira vez que eu senti medo dele, mas o medo se misturava com algo ainda mais confuso.
Culpa. Eu me perguntava se estava exagerando, se não era eu quem estava vendo coisas demais. Ele sempre tinha uma explicação lógica para tudo, e de alguma forma me fazia acreditar que o problema estava em mim. Quando comentei com a Karina, uma amiga próxima, ela me disse: Iago, isso parece relacionamento abusivo. Eu ri. Abusivo? Ele nunca me bateu, mas o olhar dela foi tão sério que me deixou em silêncio. Naquele mesmo fim de semana, Arthur me levou para ver casas de luxo. Disse que queria escolher um lugar para morarmos juntos. Visitamos mansões, apartamentos com vista para a cidade. Ele falava de uma vida de conforto, viagens, segurança. Eu deveria estar feliz. Qualquer um estaria. Mas enquanto ele descrevia os cômodos, o que eu sentia era um peso no peito. Ele não me olhava nos olhos enquanto falava. Só mostrava os imóveis, os preços, os detalhes, como se estivesse vendendo um sonho caro, mas vazio. Com o tempo, comecei a perceber o quanto tudo nele era calculado. As palavras, os gestos, até os momentos de espontaneidade. Tudo parecia ensaiado, mas eu estava preso, emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. E quando eu tentava me afastar, ele mudava. Voltava a ser o Arthur do começo, doce, gentil, apaixonado. Dizia que ia mudar, que ia fazer terapia, que me amava de verdade. E eu, burro, acreditava. Mas o pior ainda estava por vir. Porque depois de quase 2 anos de relacionamento, comecei a descobrir coisas que eu nunca imaginei que alguém pudesse esconder tão bem. E foi aí que a máscara caiu, de um jeito que eu jamais vou esquecer. Depois daquela fase de visitas a casas e promessas de casamento, o relacionamento começou a mudar de forma quase imperceptível. Arthur dizia que eu era o homem da vida dele, mas, ao mesmo tempo, parecia cada vez mais distante. Ele mantinha aquele controle gelado sobre tudo, sobre os horários, sobre o que eu fazia, até sobre o tom com que eu falava com os outros. Comecei a perceber que ele se irritava quando eu passava tempo demais no trabalho ou saía com amigos. Você precisa descansar, Iago, dizia com um sorriso tranquilo. Eu só me preocupo com você. Mas por trás dessa preocupação havia um tom de ameaça sutil. Comecei a me afastar dos meus próprios amigos, quase sem perceber. Karina me mandava mensagens e eu respondia dias depois. Renato me chamava para sair depois do expediente e eu inventava desculpas. Arthur, aos poucos, se tornava o centro de tudo. Um sábado à noite eu estava no meu apartamento. Ele tinha passado o dia todo em plantão no hospital. Era quase meia-noite quando ouvi o som da minha campainha. Abri a porta e ele estava lá, com o uniforme ainda sujo, o olhar exausto. Queria te ver, disse, mas não me abraçou, não me beijou. Apenas entrou, sentou no sofá e ficou em silêncio por longos minutos, olhando para a televisão desligada. Tá tudo bem? Perguntei. Ele respirou fundo e respondeu. Sonhei que você me traía. Sorri achando que era uma brincadeira, mas ele me olhou de um jeito que fez o sorriso morrer no meu rosto. Eu sei que você não faria isso, mas é estranho. Às vezes, sinto que você pensa demais em outras pessoas. Aquilo me deixou desconfortável. Tentei mudar de assunto, mas ele se levantou e foi até mim. Ficou tão perto que pude sentir a respiração dele no meu rosto. Você me ama, não ama, Iago? Assenti. Ele sorriu. Então prova. Naquela noite, ele foi intenso, quase violento. Não me bateu, mas o modo como me tocava, como me olhava, tinha algo diferente. Era como se quisesse me testar, medir o quanto eu aguentava. Quando acabou, se deitou e dormiu imediatamente. Eu fiquei acordado, olhando para o teto, com uma sensação estranha, algo entre medo e pena. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Arthur alternava entre declarações apaixonadas e silêncios sufocantes. Uma vez, enquanto eu trabalhava, atendi um rapaz que trouxe seus 2 cachorros para vacinar. Ele apareceu de surpresa na clínica. Disse que queria me levar para almoçar. Achei o gesto bonito, até ver que ele ficou observando cada tutor que saía da minha sala. Você atende muita gente bonita, né? Comentou com aquele meio sorriso. Achei que estava brincando, mas à noite recebi uma mensagem dele. Não gostei da forma como você olhou para aquele cara no corredor. Demorei alguns segundos para entender que ele estava falando sério.
Foi a primeira vez que percebi que Arthur me vigiava. Comecei a notar o carro dele parado em frente à clínica em horários em que ele dizia estar de plantão. Às vezes, via o mesmo modelo na esquina da minha rua, com os faróis apagados. Quando eu ligava para perguntar, ele dizia: "Coincidência, Iago, você anda paranoico." E talvez eu estivesse mesmo. Ou talvez ele quisesse exatamente isso, me fazer duvidar da própria sanidade. As semanas seguintes foram confusas. Arthur falava com empolgação sobre mudar de cidade, talvez até de país. Cada dia surgia um plano novo. Portugal, Canadá, depois Chile. "Você é veterinário, consegue trabalho em qualquer lugar", dizia ele. Mas eu notava que ele mesmo nunca se fixava. Trocava de hospital, de cargo, de chefia. Sempre havia uma briga, um mal-entendido, uma demissão repentina. "Não aguento gente incompetente", justificava. Eu fingia entender, mas algo não fechava. Aquela instabilidade constante começava a me assustar. O estopim veio em uma viagem curta que fizemos até Joinville. No caminho, um carro parou atravessado na rua. 2 homens conversando do lado de fora. Arthur buzinou e um deles levantou a mão, pedindo 1 minuto. Arthur acelerou e freou bruscamente, parando a menos de 1 metro deles. "Tá maluco?", gritei. Ele desceu do carro, gritando, e partiu para cima dos homens. Eu corri atrás, implorando para ele parar. Quando consegui segurá-lo, vi o rosto dele. Os olhos vidrados, os punhos cerrados, os músculos tensos. Ele tremia, não de medo, mas de raiva. Um dos homens tentou argumentar, e Arthur avançou de novo. Foi quando o puxei com força e o empurrei de volta para o carro. No caminho de volta, ele não disse uma palavra, mas o ar dentro do carro era tão pesado que eu quase não conseguia respirar. Quando chegamos, ele estacionou em frente ao meu prédio, desligou o carro e ficou em silêncio por longos minutos. Depois, virou-se para mim e disse: "Você tem sorte de eu te amar." Sorri, nervoso, tentando quebrar a tensão, mas ele não sorriu de volta. Nos dias seguintes, ele começou a me tratar com frieza. Mensagens curtas, respostas secas. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele respondeu: "Você me desrespeitou." Desrespeitei? Como assim? Não devia ter me segurado aquele dia. Eu sei me defender. Eu fiquei em choque. Ele realmente via aquela explosão como algo normal. Foi nesse ponto que comecei a duvidar de tudo o que eu sabia sobre ele. Resolvi procurar entender melhor. Comecei a assistir vídeos sobre transtornos de personalidade, sobre psicopatia, narcisismo, manipulação. Assistir vídeos sobre o assunto virou quase uma obsessão. Quanto mais eu estudava, mais eu via o Arthur em cada exemplo. A ausência de empatia, a frieza emocional, o charme superficial, a mentira constante. Mas ainda faltava algo. Uma prova real de que eu não estava apenas exagerando. E essa prova apareceu de forma cruel. Arthur começou a se distanciar, dizendo que o trabalho estava puxado. Passava noites fora, não atendia ligações, respondia mensagens com horas de atraso. Um dia ele deixou o celular destravado em cima da mesa enquanto foi ao banheiro. Eu nunca tinha mexido no telefone dele, por princípio, mas naquela noite algo me impulsionou. Quando abri o aplicativo de mensagens, vi conversas com colegas, amigos e um nome que me chamou a atenção: Dudu, Grindr. Senti um frio percorrer meu corpo. Abri a conversa e li mensagens explícitas, combinando encontros, trocas de fotos, sexo sem proteção. As mensagens eram recentes. Naquele mesmo dia, ele tinha me dito que estava exausto do trabalho. Quando ele voltou do banheiro, eu já estava pálido. "Tá tudo bem?" perguntou. Eu só consegui responder: "Você quer me explicar quem é Dudu?" Ele congelou por um segundo, só um segundo, e depois riu. "Ah, aquilo é só brincadeira, um jogo. Eu entro lá para me distrair." "Um jogo?" repeti. "Sim, nada é real." O tom dele era tão calmo que por um instante duvidei dos meus próprios olhos. Mas dentro de mim algo quebrou. Aquela noite foi o início do fim. E ao mesmo tempo, o começo do verdadeiro inferno. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Arthur tentou agir como se nada tivesse acontecido. Como se aquela conversa sobre Dudu fosse apenas um mal-entendido. Mas algo no olhar dele havia mudado. Não era arrependimento, era cálculo.
Era como se ele estivesse avaliando até onde eu iria, quanto eu aguentaria. Nos dias seguintes ele voltou a ser carinhoso. Mensagens de bom dia, vídeos de gatos, planos para o fim de semana. Mas para mim, cada palavra dele soava ensaiada. Cada sorriso parecia uma máscara. Eu o observava, em silêncio. E comecei a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O modo como ele mudava de tom quando eu o contrariava, como desviava o olhar quando mentia, como o rosto permanecia neutro mesmo quando dizia algo emocional. Eu me tornei obcecado por entender quem ele realmente era. Comecei a estudar transtornos de personalidade, artigos sobre psicopatas funcionais, vídeos de análises corporais. Eu anotava tudo, gestos, palavras, expressões. Mas o que mais me perturbava era o quanto ele parecia acreditar nas próprias mentiras. Certa vez, quando o confrontei de novo sobre o aplicativo, ele respondeu com tanta convicção que quase me convenceu. Iago, você me conhece. Acha mesmo que eu colocaria em risco o que temos por causa de um joguinho? E depois, como se fosse o mais natural do mundo, acrescentou. Aliás, você anda muito desconfiado. Isso é feio para um homem como você. Aquela frase me feriu de um jeito estranho. Não pelo tom, mas porque era uma inversão perfeita. Ele me fazia duvidar da minha própria percepção. E foi aí que eu decidi. Eu precisava de provas. Criei um perfil falso no Grindr. Usei fotos aleatórias de homens atraentes, descrições provocantes. No campo interesses, escrevi coisas específicas, práticas perigosas, fetiches pesados, algo que ninguém abordaria de forma casual. Eu não esperava que ele mordesse a isca tão rápido. Na manhã seguinte recebi uma notificação. Arthur havia mandado mensagem. O mesmo Arthur que na noite anterior dizia estar no plantão noturno. O coração acelerou. Li as mensagens com as mãos tremendo. Curte sem camisinha? Já fez com 2, 3 ao mesmo tempo? Tenho lugar. Ele mandou o endereço da própria casa. Eu fiquei imóvel, encarando a tela por longos minutos, até sentir o estômago embrulhar. Arthur, o homem que dormia comigo, o homem que dizia que eu era o amor da vida dele, estava combinando sexo sem proteção com estranhos. E o fazia de forma natural, quase metódica. Continuei alimentando o perfil falso. Fingia ser um desses caras interessados. Ele respondia com empolgação, enviava fotos de rosto, detalhes da rotina, até áudios com a voz que eu conhecia tão bem. Era assustador. Não parecia o mesmo homem. Naquela noite, eu o encarei diferente. Ele chegou em casa com o mesmo ar tranquilo, me abraçou. Dessa vez ele tomou a iniciativa como se soubesse que eu precisava disso e perguntou como foi meu dia. Respondi normalmente, mas dentro de mim algo queimava. Eu o observei durante o jantar. Os gestos precisos, a tranquilidade teatral, a ausência total de culpa. E entendi, com um frio cortante, que ele realmente não sentia nada. Nenhum remorso, nenhuma vergonha. No dia seguinte, mandei uma captura de tela anônima para o número dele, com as mensagens que ele mesmo havia mandado ao Dudu. Esperei a reação. Demorou alguns minutos. Depois ele respondeu: alguém está tentando nos separar. E em seguida: não acredito que você caiu nisso, Iago. Estão te manipulando. Foi a virada de jogo perfeita. Ele se colocou como vítima. E o pior, falava com uma serenidade que quase me fez sentir culpa. Mas a partir daí, as coisas começaram a ficar pesadas. Arthur ficou imprevisível. Começou a aparecer de surpresa na minha clínica, inventando desculpas para me ver. Às vezes, chegava de madrugada no meu prédio, dizendo que precisava conversar. Certa noite, acordei com batidas insistentes na minha porta. Olhei no relógio. 3h22 da manhã. O coração disparou. Quando abri, ele estava lá, pálido, olhos fundos, o cabelo desgrenhado. Você tá bem? Perguntei, confuso. Ele entrou sem ser convidado e começou a chorar. Eu perdi tudo, Iago. Me demitiram. Não tenho ninguém além de você. Por um instante senti pena, mas enquanto ele chorava, percebi que não havia lágrimas. Era só o som. O corpo não acompanhava a emoção. Na manhã seguinte, descobri que ele não tinha sido demitido coisa nenhuma. Um colega do hospital comentou casualmente que Arthur estava bem como sempre. Quando confrontei, ele respondeu: você tá ficando paranoico.
Eu disse que pedia afastamento. Não é a mesma coisa. Falava isso com tanta naturalidade que, se eu não tivesse certeza do contrário, acreditaria. Comecei a dormir mal. Tinha pesadelos com ele, com o olhar dele, com o som da voz dele. Sentia que estava sendo observado e, às vezes, realmente estava. Numa noite de sexta, cheguei em casa e percebi o tapete da porta ligeiramente torto. Quando entrei, o cheiro no ar era diferente. O meu incenso, o meu sabonete. Tudo parecia igual, mas levemente fora do lugar. O travesseiro da cama virado, a toalha no banheiro dobrada de outro jeito. Procurei câmeras escondidas, verifiquei janelas, portas e nada. Mas algo me dizia que ele tinha estado ali. Falei disso com Karina, tentando soar racional. Ela me ouviu em silêncio. Depois disse algo que me gelou. Iago, pessoas assim não amam. Elas precisam possuir. Eu fiquei quieto, olhando para o café esfriando na xícara. Ela continuou. Você precisa sair disso. Agora. Mas eu não conseguia. Arthur me mandava mensagens todos os dias. Ora carinhosas, ora acusatórias. Às vezes dizia que me amava. Outras, que eu o havia destruído. E eu me via respondendo mesmo sem querer. Era como um vício. Eu não aguentava mais. A sensação de andar em ovos perto dele tinha virado rotina, e qualquer tentativa de conversa acabava em silêncio ou ironia. Naquela noite, depois de um dia inteiro de atendimentos na clínica, cheguei decidido. Eu ia terminar. Arthur estava sentado na sala, a televisão ligada sem som. Falei tudo de uma vez, sem rodeios. Disse que não dava mais, que eu estava me sentindo esvaziado, que não confiava nele. Ele ficou imóvel. Nenhuma reação, nenhum pedido de explicação, nada. Só me olhou por longos segundos e disse num tom quase cortês: "Tá bem, se é o que você quer." Essa calma me desarmou. Eu esperava gritos, lágrimas, qualquer coisa que mostrasse que ele se importava. Mas não. Ele só se levantou, pegou as chaves do carro e saiu. Fiquei parado, sem saber se me sentia aliviado ou descartado. O apartamento parecia maior e mais frio. Passei o resto da noite acordado, tentando lembrar de quando exatamente as coisas começaram a desandar. Não consegui. No dia seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Mensagens, marcações, histórias novas. Arthur. Em todas as fotos, ele aparecia com outro homem. Juntos em um restaurante rindo. A legenda era uma dessas frases prontas. A vida recomeça quando a gente encontra quem entende o que é amor de verdade. Postado 24 horas depois do nosso término. Fiquei sem ar. A primeira reação foi negar. Pensei que fosse coisa antiga, repostagem, provocação. Mas os comentários eram atuais. Amigos dele, colegas nossos, todos desejando felicidades. Passei o dia em transe. No trabalho, mal consegui atender os clientes. Renato perguntou se eu estava doente. Disse que era só cansaço. À noite, Karina ligou. A voz dela soava cautelosa. Iago, não entra nesse jogo, ele está tentando te atingir. Prometi que não ia olhar mais as redes. Menti. Nos dias seguintes, me tornei uma sombra de mim mesmo. Acordava no meio da madrugada para checar o perfil dele. Cada nova foto era uma punhalada. Eles juntos em um café, na praia, em um carro que eu reconheci. O mesmo que eu costumava dirigir quando Arthur dizia que confiava em mim. Comecei a lembrar de cada momento em que ele me disse que me amava. E pensei em quantas dessas frases ele devia ter repetido agora para outro. Arthur não me bloqueou. Deixava tudo público, como se quisesse que eu visse. Às vezes curtia alguma publicação minha antiga, só para me lembrar de que ainda estava ali. Não havia ameaça, nem raiva, nem ironia. Só indiferença. E essa indiferença me corroía. Tentei apagar o número dele, mas o WhatsApp parecia zombar de mim. O histórico inteiro ficava ali, esperando. Um dia cedi e mandei uma mensagem curta. Você tá bem? Ele respondeu em menos de 1 minuto. Estou ótimo. Espero que você também. Mais nada. Nenhum ponto de exclamação, nenhum sinal de afeto. A frieza dele me desmontava mais do que qualquer xingamento. Com o passar das semanas, comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu tinha exagerado? Será que realmente ele era o problema? Ou eu que tinha sido exigente demais? Karina tentava me puxar de volta. Iago, ele é manipulador. Você sabe disso. Mas dentro de mim, uma voz repetia. E se ela estiver errada? Certa tarde,
Depois de um atendimento, encontrei Arthur na portaria da clínica. Ele estava com o mesmo sorriso que usava no começo de tudo, o sorriso que me fez acreditar que havia alguém bom por trás daquela frieza. Disse que tinha passado só para cumprimentar, que queria saber como eu estava. Respondi o mínimo possível, tentando parecer indiferente. Ele comentou sem emoção: "Ah, e aquele meu amigo? A gente tá junto agora. É uma fase boa." Assenti, mas por dentro senti o estômago se retorcer. Antes de ir, ele completou: "Você merece alguém também. Só tenta não se perder tanto da próxima vez." E foi embora. Voltei para casa com a cabeça latejando. Aquela frase ecoava sem parar. Não se perder tanto da próxima vez. Passei horas tentando interpretar, como se houvesse um significado escondido. Era só crueldade simples. Nos dias seguintes, tentei focar no trabalho, nos amigos, em qualquer coisa que me distraísse. Mas bastava ver o nome dele em alguma notificação para tudo ruir. Comecei a racionalizar. Pensei que talvez, se a gente conversasse de novo, eu conseguiria um tipo de encerramento, uma explicação. Algo que me fizesse entender por que tudo terminou daquela forma. Foi assim que, numa sexta-feira à noite, peguei o carro e fui até o condomínio onde ele morava. Não levei flores, nem intenções claras, só a necessidade de vê-lo. O porteiro me reconheceu, perguntou se eu ainda morava lá. Respondi que não, mas que precisava devolver um livro. Mentira. Esperei dentro do carro por quase meia hora até vê-lo saindo do prédio. Estava sozinho. Quando ele me viu, parou por um segundo, surpreso. Depois sorriu. "Sabia que você ia voltar", disse. "Você sempre volta." A frase foi dita com a mesma serenidade com que alguém comenta o tempo. Eu queria gritar, dizer que não, que era diferente dessa vez. Mas não saiu nada. Ficamos alguns segundos em silêncio. O barulho distante da rua e o vento cortando o ar. Ele se aproximou devagar. "Quer subir para conversar?" Perguntou como se nada tivesse acontecido. Eu hesitei. Queria recusar, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. No fim, assenti. E foi ali, naquele instante, que percebi. Não era mais ele quem me prendia. Era eu. Eu achei que dessa vez seria diferente. Arthur me procurou semanas depois, dizendo que estava solteiro novamente, que ele teve um caso, mas não foi nada sério, com um discurso calmo, humilde, dizendo que tinha entendido tudo o que fez de errado. Prometeu começar do zero, prometeu me proteger, cuidar de mim. Eu quis acreditar. Era mais fácil acreditar do que enfrentar o vazio. Nos primeiros dias ele parecia outro. Preparava café para nós dois, deixava bilhetes com frases de amor pela casa. Falava em viajar, em recomeçar de verdade. Eu senti um alívio tolo, uma trégua breve depois de meses de caos. Até Karina comentou que eu parecia melhor. Mas logo vieram os sinais de sempre. Pequenos comentários sobre minha roupa, sobre meus horários. "Você fica bonito quando veste o que eu gosto", ele dizia, com aquele meio sorriso que não alcançava os olhos. Eu fingia não perceber. Achava que se eu não respondesse, ele cansaria. Só que ele nunca cansava. Com o tempo, voltei a sentir o peso familiar. A culpa por tudo, o medo de contrariar. Eu andava distraído, cometendo erros na clínica. Renato chegou a me chamar de canto, preocupado. "Você não parece o mesmo", disse. Eu dei uma desculpa qualquer, mas por dentro sabia que estava outra vez preso na mesma armadilha. Um dia comecei a me sentir mal, cansaço, febre leve, um incômodo que não passava. Fui ao médico sozinho. Ele pediu exames, falou com cuidado, mas eu quase não ouvi nada depois da palavra IST. Era algo que exigia tratamento, e ele me perguntou se eu tinha alguém que pudesse ter transmitido. Naquele instante, eu soube. Voltei para casa em silêncio. Arthur me esperava no sofá assistindo televisão como se nada existisse no mundo além dele. Quando contei, ele riu. "Você deve ter pegado em outro lugar. Ou talvez esses exames estejam errados." O tom dele era sereno, ofendido, como se eu o tivesse traído por desconfiar. Passei os dias seguintes tentando juntar coragem para sair. Cada vez que pensava em arrumar minhas coisas, ele me abraçava, dizia que me amava, que estava preocupado comigo. E eu acreditava de novo. Não porque fosse verdade, mas porque precisava que fosse. Poucos dias depois, encontrei as mensagens no celular dele. Conversas recentes, fotos, convites. O mesmo padrão,
As mesmas palavras que um dia ele usou comigo. Eu tremi tanto que o aparelho quase caiu da minha mão. Quando o confrontei, ele apenas levantou as sobrancelhas e disse: "Você vai começar tudo outra vez? Eu já te perdoei por tanta coisa." A raiva subiu, mas durou pouco. No minuto seguinte, eu chorava pedindo desculpas. Ele me envolveu num abraço demorado, murmurou que me amava e que tudo ia ficar bem. Naquela noite dormimos juntos. Ou melhor, eu deitei ao lado dele, acordado, ouvindo a respiração tranquila de quem não carrega culpa nenhuma. Senti o corpo pesado, febril, e percebi que mesmo doente, mesmo sabendo de tudo, eu não conseguia sair. No dia seguinte ele saiu cedo, dizendo que tinha plantão. Eu fiquei sentado na cozinha, olhando para a mesa posta, o café esfriando. Pensei em ligar para Karina, em contar tudo, mas não consegui. A vergonha era maior do que o medo. Agora, enquanto escrevo isso, ele está prestes a chegar. Disse que traria jantar. Eu deveria estar preparando minhas malas, mas estou aqui, esperando. Parte de mim ainda acredita que ele vai mudar. A outra parte só quer descansar. Eu sei que preciso ir, mas não sei mais como. Toda vez que tento, alguma coisa em mim volta correndo para ele. Talvez por hábito, talvez por covardia. Eu já entendi o que ele é. O problema é que eu também entendi o que eu me tornei. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Meu nome é Ícaro. Tenho 31 anos, trabalho com TI e moro em São Paulo, num apartamento pequeno na Zona Oeste. Levo uma vida previsível. Café às 7, trânsito, computador, reunião, silêncio. Conheci a Maísa num fórum de tecnologia, daqueles onde ninguém usa nome verdadeiro. Ela era de Minas, de uma cidade média, e falava comigo como se me conhecesse há anos. Quando nos vimos pela primeira vez, eu já sabia que ia dar certo. Ela era tranquila, discreta, tinha um jeito calmo que contrastava com o caos da minha rotina. Em pouco tempo, falávamos em dividir um apartamento, algo entre impulso e certeza. No começo, tudo parecia limpo. Ela vinha para São Paulo nos fins de semana. Às vezes eu descia para lá. Ficávamos horas falando sobre como seria morar juntos. Foi nessa época que ela comentou, quase sem querer, sobre o ex. Disse o nome de leve, Bento, e mudou de assunto rápido, como quem não quer reabrir uma ferida. Eu não insisti. Todos temos um passado, e o dela parecia só um nome esquecido. Até que, numa terça-feira qualquer, perto das 9 da noite, ela me mandou uma mensagem curta. "O Bento apareceu no meu trabalho hoje." Fiquei alguns segundos olhando para a tela antes de responder. Ela explicou. Ele tinha ido até o escritório dela, perguntou por ela na portaria e deixou um bilhete. Não parecia agressivo, mas o gesto em si já era estranho. Fazia 3 anos que não se falavam. Eu perguntei o que ele queria. Ela respondeu que não sabia, que nem queria saber. Disse que ele tinha sido bloqueado de tudo e que provavelmente encontrou um jeito de mandar mensagem por outro aplicativo, o Telegram. De início, tentei reagir como alguém sensato. "Deixa quieto, deve ter sido coincidência. Ele não vai aparecer de novo." Mas aquela noite, quando fui deitar, fiquei pensando. Se ele estava bloqueado, como conseguiu o número novo dela? Como soube onde ela trabalhava? Esses detalhes começaram a me corroer. Nos dias seguintes, Maísa tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas notei a mudança. Olhava para a janela mais vezes, trancava a porta 2 vezes antes de dormir e falava do trabalho com pressa, como quem quer evitar algo. Eu perguntava se estava tudo bem e ela só dizia: "Tá sim, Ícaro. Não quero falar disso." Foi aí que percebi o medo escondido nas palavras. E com o medo dela, veio o meu, mas o meu se transformava em outra coisa. Na sexta-feira, Bento mandou mensagem de novo. Não era uma ameaça direta, era algo vago do tipo: "Espero te ver por aí, só quero conversar." Mas bastou. Maísa me mostrou a tela e ficou muda. Eu senti o sangue ferver. Foi nesse momento que o pensamento começou. Se ele aparecer de novo, eu resolvo. Era só uma frase no fundo da mente, mas foi crescendo. Nos dias seguintes, eu ficava imaginando ele. O rosto, o tom de voz, o jeito de olhar para ela. Não o conhecia, mas na minha cabeça ele ganhava forma.
Fui procurar o perfil dele antigo em redes sociais. Encontrei fotos, amigos, até o local de trabalho atual. Ele morava a uns 450 quilômetros dali, ainda em Minas. Comecei a pensar em detalhes que não deveria. O horário que ele saía do trabalho, o endereço da empresa, as ruas em volta. Não falava disso com ninguém. Só deixava o pensamento crescer. Quando via Maísa preocupada, o sentimento voltava. Algo entre proteção e raiva. Uma noite, por volta das 2:30 da manhã, eu me levantei e comecei a andar pelo apartamento. Chovia lá fora, e o som das gotas no parapeito era irritante. Peguei o celular e abri o aplicativo de mapas. Procurei o endereço da empresa onde ele trabalhava. Vi o ponto azul piscando em cima da rua. E pensei, 18 horas. Era o horário em que ele batia o ponto, segundo o perfil que encontrei. Nessa hora percebi o que estava fazendo. E não parei. No sábado seguinte, comprei uma passagem de ônibus para Minas. Disse para Maísa que ia visitá-la de surpresa, mas menti sobre o horário. Saí de São Paulo de madrugada. Durante o trajeto, o corpo inteiro doía de tensão. A estrada parecia mais longa do que nunca. Eu olhava pela janela e pensava em tudo que poderia dar errado. E se ele me reconhecesse? E se alguém visse? E se a Maísa descobrisse? Mesmo assim, continuei. Cheguei na cidade pouco antes das 5 da tarde. Era pequena, com ruas estreitas e um ar de calmaria que me irritava. Fiquei num café perto do centro, de frente para a empresa onde ele trabalhava. Dava para ver o portão de ferro e as pessoas saindo. Esperei. O tempo passou devagar e cada pessoa que atravessava a rua me fazia pensar que era ele. Até que perto das 18 horas, o vi. Não foi como imaginei. Ele era comum. Baixo, magro, rosto cansado. Estava de fone, mexendo no celular completamente alheio. Naquele instante senti algo estranho. O medo e a raiva se misturaram. E eu não sabia mais o que estava fazendo ali. Ainda assim, levantei. Caminhei até a porta, respiração pesada, mãos suando. Minha mente repetia um mantra. Só conversar. Só conversar. Mas a cada passo, essa ideia parecia mais distante. Eu só pensava em Maísa, no rosto dela, no medo, nas mensagens. Quando cheguei perto dele, o coração batia tão forte que doía. Falei seu nome. Ele virou devagar, surpreso. A voz dele era mais calma do que eu esperava. Pois não? Perguntou. Por um segundo pensei em recuar, mas minha boca se abriu antes de eu pensar. Você é o Bento, né? Perguntei. Sou. Por quê? Silêncio. As pessoas passavam pela calçada, o barulho de motores ao longe. Tudo parecia normal, mas dentro da minha cabeça o ar sumia. Eu quis dizer algo, qualquer coisa que justificasse minha presença ali, mas nada saiu. Foi nesse momento que ouvi um som familiar, uma voz chamando meu nome atrás de mim. Virei e vi a Maísa a uns 10 metros de distância, parada na esquina. O rosto dela dizia tudo. Quando vi a Maísa parada na esquina, por um segundo achei que estava imaginando. Ela não deveria estar ali. Eu não tinha contado nada, nem sobre a viagem, nem sobre o plano. Mas o rosto dela, o susto, o medo, o jeito como segurava a bolsa com força, me jogou de volta para a realidade. O Bento virou para olhar também. Você conhece ele? Perguntou, olhando para Maísa. Ela não respondeu. Só começou a andar na minha direção, devagar, com o olhar fixo em mim. A cada passo, eu sentia meu corpo encolher, como se toda aquela tensão acumulada nos últimos dias finalmente tivesse um peso físico. As pessoas passavam indiferentes, como se nada estivesse acontecendo. Ela parou a 1 metro de mim. O que você está fazendo aqui, Ícaro? Perguntou quase sem voz. Eu não consegui responder. Olhei para ela, depois para ele. A mente girava. Parte de mim queria justificar, dizer que só estava ali para resolver, para proteger, mas as palavras não vinham. O que saía era só respiração ofegante, pesada, e a certeza de que qualquer coisa que eu dissesse ia piorar. O Bento deu um passo para trás, confuso. Acho melhor eu ir, murmurou. A Maísa o olhou rapidamente. Depois voltou os olhos para mim. Por favor, Ícaro, vamos embora. Agora. Aquela frase me atingiu como um soco. O tom dela não era de raiva, era de desespero. De repente, toda a coragem que eu achei que tinha evaporou. O corpo começou a tremer e percebi o quanto aquilo era errado.
Eu estava numa cidade que não era a minha, parado em frente a um homem que nem sabia quem eu era, prestes a fazer algo que mudaria minha vida para sempre. Dei um passo para trás, depois outro. A Maísa segurou meu braço e me puxou. Vamos, repetiu, firme. Senti as pessoas olhando. Alguém comentou algo baixinho, mas não ouvi direito. Eu só conseguia escutar meu coração. A voz da Maísa tremia enquanto me empurrava para o carro dela, estacionado na rua de trás. Entramos em silêncio. Ela ligou o motor, mas não saiu de imediato. Ficou me olhando, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Você veio até aqui para... O que, Ícaro? Perguntou com a voz trêmula. Para fazer o que com ele? Eu não respondi. O silêncio dentro do carro era sufocante. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Você não entende. Isso podia ter acabado com tudo. Com você. Com a gente. Eu encostei a testa no vidro, tentando conter o enjoo. O corpo inteiro estava pesado, como se o ar tivesse densidade. Lá fora, o céu começava a escurecer de vez e as luzes dos postes se acendiam uma a uma. Eu só queria que ele parasse, murmurei. E você achou que era assim que ia fazer ele parar? Ela retrucou. Indo até o trabalho dele, sozinho? A voz dela era baixa, mas carregada de pavor. Ela ligou o carro e saiu devagar, as mãos trêmulas no volante. Ninguém falou nada por uns bons 10 minutos. O som dos pneus na rua molhada era a única coisa viva dentro do carro. Ficamos num silêncio denso, até ela parar num posto de gasolina na saída da cidade. Eu achava que ela ia me mandar embora, mas em vez disso, desligou o motor e ficou olhando para frente. Sabe o que ele me disse quando apareceu no escritório? Perguntou sem me olhar, que só queria pedir desculpa. Só isso. Ele nem sabia que eu namorava. As palavras me cortaram. Senti o estômago embrulhar. Ela respirou fundo e completou. Você criou um inimigo na sua cabeça, Ícaro, e quase virou o tipo de pessoa que ele foi comigo. Essa última frase doeu mais que qualquer outra. Eu fiquei quieto. Maísa não chorou. Só me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, como se não soubesse mais quem eu era. No fundo, nem eu sabia. Ela me deixou num hotel simples perto da rodoviária. Disse que precisava de um tempo. Não me pediu para ligar, nem prometeu que me veria no dia seguinte. Eu fiquei no quarto olhando para o teto sem conseguir dormir. O ventilador fazia um barulho irregular e cada estalo parecia um lembrete. Durante a madrugada, tentei escrever uma mensagem para ela. Apaguei e reescrevi várias vezes. Nenhuma fazia sentido. Desculpa. Não era para ser assim. Eu só queria te proteger. Nada soava certo. No fim, deixei o celular de lado. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu como se tivesse assistido de fora. O café onde esperei, o olhar de Bento, a voz da Maísa. Tudo parecia um filme ruim que quase acabou em tragédia. Pensei também no que me levou até ali. O medo de perder alguém, o ego ferido, a sensação de impotência. Eu me convenci de que estava agindo por amor, mas a verdade era que tinha virado refém do meu próprio ciúme. Por volta das 5 da manhã, arrumei minhas coisas e fui para a rodoviária. Peguei o primeiro ônibus de volta para São Paulo. O sol ainda não tinha nascido quando a estrada começou a correr do lado de fora da janela. A cada quilômetro, sentia uma mistura de alívio e vergonha. Cheguei em casa pouco depois do meio-dia. O apartamento estava exatamente como deixei. A caneca de café ainda na pia, o casaco jogado no sofá. Tudo parecia menor. Fiquei sentado por horas, sem fazer nada. Nos dias seguintes, Maísa não me respondeu. Até que, numa noite, recebi uma mensagem dela. Preciso de tempo. Eu te amo, mas preciso respirar. Li e reli dezenas de vezes. Não consegui culpá-la. Desde então, passo as tardes tentando entender o que aconteceu comigo naquela semana. Às vezes olho para o relógio quando marca 18 horas e lembro da imagem do Bento saindo do trabalho. Penso no que teria acontecido se a Maísa não tivesse aparecido. Eu não estaria aqui escrevendo isso. Hoje, quando ouço alguém dizer que faria qualquer coisa por amor, penso 2 vezes. Amor não é o que me levou até lá. Foi o medo. O medo de perder, de ser trocado, de ser esquecido. E o medo, quando você deixa crescer demais, se disfarça de coragem. Agora, toda vez que passo por um campo de beisebol perto do meu bairro, sinto um arrepio involuntário. Não pelo esporte,
mas pelo que ele representa para mim. O ponto exato onde um pensamento ruim quase virou uma tragédia. Ainda falo com Maísa às vezes. Pouco. Ela me disse que o Bento nunca mais apareceu nem mandou mensagem. Mas não há alívio nisso, porque o que me assusta agora não é ele. Sou eu mesmo. E é esse o tipo de medo que não vai embora com o tempo. Era outono de 2019 e eu morava havia pouco mais de um ano em Tangará da Serra, no interior do Mato Grosso. A cidade tinha aquele ar calmo de lugar pequeno, onde todo mundo se conhece. Mas à noite, o silêncio era quase sufocante. As ruas ficavam vazias depois das 9 e o som do vento passando pelas mangueiras no fundo das casas parecia mais alto do que devia. Eu e Maiara éramos amigas desde o ensino médio. Crescemos na mesma cidade e, apesar de termos seguido caminhos diferentes, nunca deixamos de conversar. Ela era daquelas pessoas doces, com um jeito tranquilo de falar, mas sempre dava para notar uma certa melancolia por trás dos olhos dela. Depois que se casou com o Fernando há uns 4 anos, nos víamos com menos frequência, mas ainda nos falávamos por mensagens quase todos os dias. Fernando sempre foi difícil de ler. Um homem calado, educado demais, do tipo que fala baixo e olha fixamente, como se estivesse sempre medindo o que a outra pessoa pensa. Eu nunca me senti completamente à vontade perto dele, embora ele nunca tivesse feito nada diretamente rude. Maiara dizia que ele era reservado, só isso, mas eu via outra coisa, um controle silencioso, disfarçado de tranquilidade. A última vez que vi Maiara com vida foi numa quinta-feira à tarde, uns 15 dias antes de tudo acontecer. Eu tinha passado na casa dela para deixar umas revistas que tínhamos trocado. O sol estava forte e ela parecia abatida. Tinha olheiras, os pulsos cobertos por uma blusa de manga comprida, o que me pareceu estranho, porque fazia mais de 30 graus. Quando perguntei se estava tudo bem, ela desviou o olhar e respondeu rápido demais. Tá sim, só ando dormindo mal. Eu quis insistir, mas o jeito como ela mexia as mãos, apertando uma na outra, me fez calar. Fernando apareceu logo em seguida, vindo do quintal. Ele cumprimentou com aquele sorriso contido e me perguntou se eu queria café. Fiquei pouco tempo. Quando fui embora, vi pelo retrovisor do carro que ele estava parado no portão, me olhando sair. Na segunda-feira seguinte, acordei com várias ligações perdidas. Era uma vizinha dela, dizendo que tinham encontrado Maiara morta. O tom da voz dela era hesitante, como se ainda tentasse entender o que tinha acontecido. Corri para a casa deles. O portão estava aberto e havia uma viatura parada na frente. Um policial conhecido da cidade, Sérgio, conversava com Fernando na varanda. Ele parecia tranquilo demais, o rosto sereno, como se tivesse acabado de terminar uma conversa sobre qualquer coisa, menos a morte da própria esposa. Sérgio me viu e fez sinal para eu esperar um pouco. Eu fiquei ali, de pé, vendo o corpo de bombeiros levando o corpo de Maiara enrolado em um lençol branco. Eu sabia que ela não era do tipo que faria mal a si mesma. Algo não fechava. Quando finalmente consegui falar com Fernando, ele estava sentado no sofá, segurando uma folha de papel. Disse que tinha encontrado a carta no criado mudo dela. Foi a Maiara quem escreveu, falou a voz baixa, mas firme. Ela pedia que ninguém me culpasse. Eu pedi para ver. Ele hesitou, mas acabou estendendo o papel. A carta era curta, escrita a caneta azul. Se alguma coisa acontecer comigo, não deixem o Fernando sofrer por isso. Ele sempre cuidou de mim, mesmo quando eu não merecia. Eu só não aguento mais me sentir desse jeito. Não é culpa dele. O papel tremia nas minhas mãos, mas não era o conteúdo que me perturbava. Era a caligrafia. Eu reconheceria aquele jeito de escrever em qualquer lugar. Não era o da Maiara. Trabalhei com ela num escritório por quase 2 anos e ela tinha uma letra redonda, espaçada. A da carta era inclinada, firme, com os traços duros e sem curvas, idêntica à de Fernando. Naquele momento, algo dentro de mim gelou. Tentei não demonstrar, apenas devolvi o papel e disse que sentia muito. Ele assentiu, guardou a carta num envelope e se levantou, indo até o quarto. Quando passou por mim, senti o cheiro de perfume misturado a álcool e percebi um arranhão no braço dele, perto do punho. O velório aconteceu no dia seguinte, num salão pequeno ao lado da igreja matriz.
Quase toda a cidade apareceu. Fernando estava sempre cercado por gente oferecendo condolências. Ele mantinha a postura de um homem devastado, mas em momento algum o vi chorar, nem uma lágrima. Enquanto esperava a cerimônia começar, vi Sérgio chegar e conversar com um dos legistas. Os dois falavam baixo, mas eu consegui ouvir uma frase que me travou o coração. Marcas nos pulsos, sim, como se tivessem sido amarrados. Olhei em volta, tentando fingir que não escutara. Fernando estava a poucos metros, parado ao lado do caixão, uma das mãos apoiadas na borda. Olhava para Maiara como quem observa um objeto distante. Depois do enterro, voltei para casa e fiquei horas sentada no sofá tentando entender o que estava acontecendo. Abri o celular e reli nossas conversas antigas. 2 semanas antes, ela tinha me mandado uma mensagem curta, quase desconexa. Se um dia eu sumir, não acredite em tudo que disserem. Eu tinha achado que era um desabafo, alguma briga de casal. Agora parecia um pedido de socorro. Nos dias seguintes, a cidade foi tomada por rumores. Alguns diziam que Maiara sofria de depressão. Outros juravam que tinham ouvido gritos vindo da casa na noite anterior à morte. Fernando não apareceu mais em público por quase uma semana. Só no 8º dia é que ele decidiu abrir a casa para receber algumas visitas e mostrar a carta, como se quisesse provar algo. Eu fui uma das convidadas. A casa estava mais silenciosa do que nunca. O cheiro forte de produto de limpeza impregnava o ar. As cortinas estavam todas fechadas e havia apenas uma lâmpada acesa na sala. Ele me recebeu com um sorriso tenso e ofereceu café. Enquanto mexia na xícara, falou sem me encarar. Sei que muita gente anda dizendo coisas, mas eu não faria mal a ela. Não respondi. Aquele silêncio parecia pulsar entre nós. O relógio da parede marcava 9h32 da noite. O tic-tac era o único som constante. De repente, ele se levantou e foi até um aparador. Puxou o envelope de antes com a carta. Pode ler de novo, Michele. Ela escreveu de coração. Eu guardo como uma lembrança. Peguei o papel com cuidado, como se fosse uma prova de algo que eu ainda não tinha coragem de admitir. A caligrafia continuava a mesma, a dele. E o mais estranho, havia uma mancha nova no canto inferior, como se alguém tivesse passado o dedo úmido por cima. Quando olhei para ele, Fernando sorria levemente. Um sorriso vazio, que não alcançava os olhos. Eu devolvi o papel e pedi para ir embora. Ele me acompanhou até o portão. Antes que eu entrasse no carro, falou: "Você era uma boa amiga para ela. Obrigado por não me julgar." Aquilo soou mais como uma ordem do que um agradecimento. Enquanto dirigia de volta para casa, percebi algo pelo retrovisor. A luz dos faróis de outro carro mantendo sempre a mesma distância. E foi aí que o medo começou de verdade. O carro atrás de mim manteve a mesma distância durante todo o trajeto, mesmo quando reduzia a velocidade para ver se ele passava. As ruas estavam quase desertas, só os postes lançando sombras longas no asfalto irregular. Quando dobrei na minha rua, o farol do outro carro apagou por um instante. E quando olhei de novo, ele já não estava lá. Tentei me convencer de que era só coincidência. Talvez alguém indo para a mesma direção. Mas mesmo depois de estacionar na garagem, fiquei parada alguns segundos dentro do carro, ouvindo o próprio coração bater. As janelas da minha casa refletiam o breu da rua e tive a sensação nítida de que alguém me observava. Naquela noite, não consegui dormir. Cada ruído parecia mais alto. O estalo da madeira do telhado, o miado de um gato distante, o som leve de passos ou talvez folhas arrastando no quintal. Fechei todas as janelas e tranquei as portas 2 vezes. No dia seguinte, fui até a delegacia. Eu conhecia o policial Sérgio desde a infância. Ele tinha estudado com meu irmão mais velho. Contei o que sabia, mas ele me ouviu com aquele olhar de quem já sabe que não pode fazer muita coisa. Michele, eu entendo, mas o laudo ainda não saiu. Até agora tudo indica suicídio. E essa carta, ele fez um gesto vago com a mão. Complica mais ainda. Sérgio, aquela carta não foi escrita por ela. Eu tenho certeza. Ele ficou em silêncio por um instante, coçando o queixo. Se você tiver algo que comprove isso, manda pra gente. Mas sem provas concretas é só impressão, entende? Assenti, embora soubesse que impressão era uma palavra fraca para descrever o que eu sentia. Nos dias que se seguiram,
Tentei voltar à rotina. Trabalho, supermercado, pequenas tarefas. Mas nada parecia normal. Às vezes, ao sair do trabalho, percebia o mesmo carro preto estacionado do outro lado da rua. Um modelo antigo, com os vidros escuros. Outras vezes, quando atendia o telefone, a linha ficava muda por alguns segundos antes de cair. Comecei a me perguntar se estava ficando paranoica. A morte da Maiara tinha me afetado mais do que eu queria admitir. Mas algo me dizia que aquilo não era apenas luto. Era como se a história dela ainda não tivesse terminado e eu tivesse me tornado parte dela sem querer. Na sexta-feira, uma semana após o enterro, recebi uma mensagem de número desconhecido. Não tinha nome, só o texto. Você devia parar de falar dela. Apaguei na hora, mas o medo ficou. Nessa noite tranquei tudo de novo e deixei uma faca na mesa de cabeceira. Dormi mal, com o som da chuva fina batendo no telhado e o cheiro úmido entrando pelas frestas. No sábado, decidi ir até a casa da mãe da Maiara, Dona Celina. Ela morava a uns 10 quilômetros da cidade, numa estrada de terra cercada por eucaliptos. Era uma mulher simples, de fala mansa, mas os olhos estavam fundos, cheios de uma tristeza que parecia antiga. Ela me recebeu com um abraço demorado e me levou até a cozinha. O rádio tocava baixo uma música sertaneja antiga. Eu não consigo entender, Michele, disse ela, mexendo o café. A Maiara nunca falava em se matar, nem quando as coisas estavam ruins. A senhora acha que ela e o Fernando estavam bem? Dona Celina hesitou, olhando para a xícara. Ele era educado, mas tinha algo nele que me incomodava. Aqueles olhos. Parecia que ele olhava para dentro da gente, sabe? E ela andava diferente, quietinha demais. Ficamos em silêncio por um tempo. Antes de eu ir embora, ela me entregou um caderno de anotações que tinha encontrado no quarto da filha. Ela escrevia muito. Eu não tive coragem de ler. Prometi que cuidaria daquilo. Em casa, passei horas folheando o caderno. Eram listas, pensamentos soltos, frases riscadas. Até que, numa das páginas do meio, encontrei uma anotação que me fez gelar. Ele disse que se eu contar para alguém, ninguém vai acreditar, porque ele sabe como fazer parecer que eu fiz comigo mesma. As palavras tremiam, como se tivessem sido escritas às pressas. No canto da página, manchas escuras, talvez de lágrima, talvez de algo pior. Fotografei o trecho e levei a Sérgio no dia seguinte. Ele olhou, coçou a cabeça, mas continuou cauteloso. Isso é sério, Michele, mas pode ter sido escrito em qualquer contexto. Não dá para afirmar nada ainda. Sérgio, ela tinha marcas nos pulsos. O senhor mesmo comentou no velório. Ele me encarou visivelmente surpreso. Quem te disse isso? Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Isso não devia ter saído daqui. Ainda não era informação pública. Mas é verdade, não é? Ele não respondeu. Apenas pediu para eu ir para casa e disse que ia ver o que podia fazer. Naquela noite, o telefone tocou por volta das 10h30. Quando atendi, o som era de respiração, fraca, ritmada. Alô? Repeti 2 vezes. Nada. Depois de alguns segundos, a linha caiu. Sentei na cama, tremendo. Não dormi o resto da noite. Quando amanheceu, encontrei marcas de lama na varanda, próximas à janela do quarto. As pegadas eram grandes e recentes, com o formato bem nítido da sola. Eu sabia que o portão estava trancado. No dia seguinte, fui ao trabalho tentando agir normalmente. Mas no meio da tarde, recebi um envelope pardo na portaria, sem remetente. Dentro, havia uma cópia da carta da Maiara e uma única frase rabiscada à caneta preta. Você está se metendo onde não deve. O coração parecia bater na garganta. Mostrei ao gerente, que me ajudou a acionar a polícia. Sérgio apareceu pessoalmente, pegou o envelope e disse que mandaria analisar as digitais. Mas à noite, quando cheguei em casa, encontrei algo muito pior. A porta dos fundos estava entreaberta. Entrei devagar, com o celular na mão, o coração disparado. O cheiro de produto de limpeza era forte, o mesmo que senti na casa de Fernando. Caminhei até a sala. A luz do abajur estava acesa e sobre a mesa um copo de vidro, o meu copo, com marcas de dedos recentes. Fui até o corredor tentando fazer o mínimo de barulho. Quando passei pela porta do quarto, vi algo que me paralisou. O caderno da Maiara estava aberto na escrivaninha.
mas a página com a anotação havia sido arrancada. Alguém estivera ali e sabia exatamente o que procurar. Saí correndo, liguei para o Sérgio e esperei dentro do carro até ele chegar. A polícia fez uma vistoria, mas não encontrou nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma impressão digital. Quando Sérgio se despediu, vi no rosto dele que não sabia mais se acreditava em mim. Michele, tenta se cuidar. Talvez seja melhor ficar uns dias fora da cidade. Assenti, mas eu sabia que, se fosse embora, o que quer que estivesse acontecendo ali ficaria sem resposta. E, no fundo, eu já sabia o nome da pessoa capaz de fazer tudo aquilo. Passei a noite seguinte sem dormir. Cada ruído me fazia levantar da cama e verificar trancas, cortinas, janelas. O medo já não vinha só da ideia de que alguém pudesse entrar, mas da certeza de que alguém já tinha estado ali e talvez voltasse. No domingo pela manhã recebi uma ligação do Sérgio. A voz dele soava tensa. Michele, preciso que você venha até a delegacia. Quando cheguei, ele me recebeu na sala dele com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Sobre a mesa estava o envelope que eu tinha recebido no trabalho. Analisamos as digitais, disse ele. Eram do Fernando. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Sérgio, isso prova que ele... Calma, interrompeu. Ainda não temos um mandado, mas a situação mudou. Vamos precisar conversar com ele de novo. A sensação de alívio durou pouco. Assim que saí da delegacia, percebi um carro estacionado do outro lado da rua. O mesmo carro preto. Dessa vez, eu não fingi que era coincidência. Tirei uma foto com o celular e mandei para Sérgio. Ele respondeu alguns minutos depois. Fique em casa, estamos indo até ele. Cheguei em casa às 4 da tarde. Fechei as janelas, travei as portas e sentei no chão da sala, tentando controlar o tremor nas mãos. O relógio marcava 5:30 quando ouvi o primeiro som. 3 batidas leves na porta da frente. Parei de respirar. As batidas se repetiram, mais fortes. Michele, sou eu, o Fernando. A gente precisa conversar. A voz dele era calma, baixa, quase gentil. Não respondi. Peguei o celular e disquei para Sérgio, mas a ligação não completou. Nenhum sinal. Eu sei que você falou com a polícia, continuou ele, ainda do lado de fora. Mas você não entende, Michele. A Maiara estava doente. Ela precisava de mim. Sentia a raiva e o medo se misturando dentro de mim. Vai embora, Fernando, gritei. A polícia já sabe de tudo. Silêncio. Por alguns segundos achei que ele tinha ido embora. Mas então ouvi o som do portão se abrindo. Ele tinha conseguido entrar. Corri para o quarto e travei a porta. O som dos passos dele pelo corredor parecia arrastar o ar, cada passo mais próximo, mais lento. Eu só quero conversar, disse ele, do outro lado da porta. Você era amiga dela, você devia entender. O som metálico de algo sendo forçado me fez gelar. Peguei a faca que mantinha na gaveta da mesa de cabeceira e fiquei parada, olhando fixamente para a maçaneta. Então, no meio do silêncio, escutei sirenes ao longe. Ele também ouviu. Os passos pararam. Depois, o som da porta da frente se abrindo de novo. E o portão batendo com força. Demorou menos de 2 minutos para a viatura parar em frente à minha casa. Sérgio entrou com 2 policiais armados. Mas Fernando já não estava lá. Ele fugiu, disse Sérgio olhando pela janela. Vamos encontrá-lo. Aquela noite foi um borrão. Passei as horas seguintes na casa de uma vizinha, tremendo, sem conseguir comer nem falar direito. Na manhã seguinte, Sérgio me ligou. Pegamos ele. O corpo de Fernando foi encontrado a menos de 10 quilômetros dali, num barranco de estrada. O carro havia capotado. Segundo o relatório, ele perdeu o controle tentando fugir da polícia. Quando desliguei, senti uma mistura estranha de alívio e culpa. 2 dias depois, Sérgio me chamou à delegacia novamente. Disse que precisava me mostrar algo. No envelope da perícia, havia uma foto tirada durante a busca na casa do Fernando. Era uma mesa coberta de papéis e cadernos. No meio deles, uma pasta plástica com várias folhas escritas à mão. São rascunhos, explicou Sérgio. Ele treinava a caligrafia dela. Fiquei olhando para aquelas folhas sem conseguir falar. As marcas nos pulsos, continuei ele com a voz baixa, mostraram sinais de contenção. O laudo confirmou que ela foi imobilizada antes de morrer. Ele provavelmente encenou tudo. Fechei os olhos. A imagem da Maiara voltava inteira.
A blusa de manga comprida, o olhar cansado, os pulsos escondidos. Ela tinha tentado me dizer. Saí da delegacia com o caderno dela apertado contra o peito. Era a única coisa que restava dela que não tinha sido corrompida por ele. Nas semanas seguintes, a cidade voltou lentamente à rotina. As pessoas comentavam o caso com aquela mistura de curiosidade e medo, mas aos poucos, tudo virou história antiga. Só eu continuava com a sensação de que nada tinha realmente terminado. Um mês depois, voltei à casa da Maiara pela primeira vez desde a morte. Dona Celina tinha me pedido ajuda para empacotar as coisas. O ar ali dentro parecia parado, impregnado de lembranças que não queriam sair. Enquanto organizava os livros, encontrei uma pequena caixa de madeira, guardada atrás de uma pilha de revistas. Dentro havia um pendrive. Levei para casa e demorei um dia inteiro para criar coragem de abrir. Quando conectei no computador, havia apenas um arquivo de áudio sem nome. A voz era da Maiara. A gravação era baixa, mas nítida. Ela falava rápido, entre soluços. Se alguém ouvir isso, por favor, ele não me deixa sair. Diz que é pro meu bem, mas ele tranca as portas. Disse que vai escrever uma carta para quando ele terminar. Diz que vai parecer que fui eu. Eu não quero morrer. Pausei o áudio e fiquei parada, sentindo o corpo inteiro tremer. Mandei uma cópia para Sérgio. O caso foi oficialmente reaberto e reclassificado como homicídio. Mas, para mim, nada disso trouxe paz. Dias depois, o telefone tocou novamente. Um número desconhecido. Atendi, o coração disparado. Alô? Por um instante, silêncio. Depois, uma respiração fraca, trêmula, e uma voz feminina, rouca, sussurrando. Obrigada. A ligação caiu. Olhei o identificador de chamadas. Número inexistente. Fiquei parada, o telefone na mão, o som da chuva voltando a cair lá fora. Talvez tenha sido só um trote ou um erro. Talvez não. Mas toda noite, desde então, deixo uma luz acesa na sala. Não por medo dele, mas pelo medo do silêncio que ficou depois. Porque é nesse silêncio que eu ainda ouço o som da voz dela, baixinho, dizendo meu nome.